Oi gente, tudo bem? Eu montei aqui uma lousa pra gente e essa vai ser a nossa primeira aula em vídeo. Então até então eu estava fazendo os áudios para vocês, estava subindo isso, mas existem algumas aulas que é bastante difícil a gente trabalhar só por áudio. E eu queria ter uma coisa visual pra gente ir juntos. A gente vai trabalhar com gráfico hoje. Então eu montei essa estrutura aqui com a ajuda da Vitória, que está filmando. E hoje a gente vai trabalhar teorias demográficas, tá? Semana passada, algumas aulas atrás, a gente falou sobre indicadores demográficos, falamos sobre taxa de natalidade, falamos sobre taxa de mortalidade também. E hoje a gente vai falar sobre as teorias que buscam explicar o crescimento populacional. Explicar a sociedade, como que o crescimento populacional impacta na sociedade, tá certo? A gente vai ter 4 principais teorias demográficas e 3 delas geram bastante debate, geram bastante discussão. O ideal seria que a gente tivesse um de frente para o outro para fazer esse tipo de aula, mas eu vou tentar aqui dar um apanhado geral do que são essas 3 teorias, tá certo? Eu vou tentar também não fazer essa aula muito comprida, porque eu sei que não é a mesma coisa você assistir um vídeo por 1 hora e 15 minutos. Eu vou tentar fazer um vídeo de 30 minutos, no máximo ali 35, 40, para que vocês acompanhem, para que ninguém fique com sono e aí possa tirar dúvidas também aí na seção de comentários e por aí vai. Tranquilo? Vamos começar falando sobre a primeira teoria demográfica que buscou explicar o crescimento da população, que foi a teoria malthusiana. Tá? É uma teoria que vem lá no final do século XVIII. Ela vai ser proposta pelo pastor e estudioso inglês Thomas Malthus e vai ser uma teoria que ainda hoje vai ter uma influência muito forte. Você pode ver em diversas políticas de Estado, nas falas de algumas pessoas, que a teoria malthusiana ela é bastante comum ainda hoje. Bom, o que Thomas Malthus pregava? Primeiro você tem que pensar no contexto em que ele vivia. Ele vivia na Inglaterra, então, ali da Revolução Industrial. Várias mudanças acontecendo, a indústria chegando, o campo dando o espaço para a indústria. E conforme as pessoas passavam a viver mais nas cidades, ele via também que aquilo gerava uma condição de vida relativamente melhor para elas, elas tinham mais acesso a alguns serviços e tudo mais. E essa população começava a se reproduzir a um ritmo muito alto. Começava a nascer muita gente nas cidades, as cidades eram ambientes bastante populosos, e a gente já falou sobre a diferença de populoso e povoado, mas nessa época a cidade era populosa e povoada, e aquilo acabava incomodando bastante o Thomas Malthus. Ele via toda aquela gente, toda aquela população. Obviamente, ele via aquela população pobre, tá certo? É importante a gente colocar isso aqui. E ele imaginava, e ele chegou a escrever um livro enorme sobre isso, ele imaginava que chegaria um momento da humanidade em que a população cresceria tanto que o ritmo de produção de alimentos, ou seja, aquilo que mantém a gente vivo, não ia acompanhar esse crescimento, tá certo? Então, a base da teoria malthusiana vai ser uma oposição entre o ritmo de produção de alimentos, que, segundo Thomas Malthus, cresceria num ritmo de progressão aritmética, tá certo? E o crescimento populacional, que, segundo Malthus, cresceria num ritmo de progressão geométrica. Fica tranquilo que não é uma aula de matemática, a gente não vai entrar a fundo nesses termos, mas é algo bastante simples de se entender. Quando a gente fala num crescimento de progressão aritmética, a gente pode dar uma sequência, por exemplo, que exemplifica isso, que seria mais ou menos essa. 2, 4, 6, 8, 10 e assim em diante. Percebam, a gente vai somando 2 conforme o tempo passa. No ritmo de progressão geométrica é diferente, a gente vai multiplicando. Então você vai ter a progressão geométrica começando igual aquela ali. 2, 4, só que aqui você vai pular para 8, e aqui você pula para 16, e assim por diante. Perceberam a diferença?
Se a gente tem a população crescendo num ritmo mais frenético, mais intenso que a produção de alimentos, vai chegar uma hora que não vai ter comida para todo mundo, vai chegar uma hora que as pessoas vão se matar pelo seu direito de sobreviver, de se alimentar, e aí vai virar o caos na Terra, tudo bem? Esse era o principal medo de Thomas Malthus. Ele imaginava que a conta não ia fechar em algum momento, se a população continuasse crescendo nesse ritmo. Sempre bom lembrar, a Inglaterra do século XVIII, durante a Revolução Industrial, vai ter um crescimento populacional muito grande, vai ter uma explosão demográfica, tá certo? Além disso, vamos lá, ainda mais sobre o contexto. A gente está falando de um pastor, de alguém bastante religioso, de alguém que tem uma visão bastante moralista da vida e do mundo de uma forma geral, tá certo? Então, Thomas Malthus, ele vai dizer que a solução para isso aqui é as pessoas pararem de ter filhos. Para de fazer sexo, para de ter filho, para de se reproduzir. Mas era todo mundo, segundo o Thomas Malthus? Não. Segundo Thomas Malthus, as pessoas que não pudessem, que não tivessem condições materiais para ter filhos, não deveriam ter filhos. Então, segundo Thomas Malthus, os pobres não poderiam ter filhos, porque eles não teriam condições de arcar com esse custo, tá certo? Para ele, os ricos poderiam ter filhos porque eles podem, porque eles têm essa capacidade de arcar com os custos de uma criança, tá certo? Perceba então que é uma visão bastante conservadora, bastante reacionária de mundo. Hoje a gente olha para isso e eu imagino que a maioria de nós fique chocada com esse tipo de coisa. A gente acha um absurdo, até porque eu imagino que eu não dei aula para pessoas ricas. Todo mundo aqui tem uma condição mais ou menos parecida, de classe média e pobre também. Então se a gente fosse seguir esse conceito de Thomas Malthus, muitos de nós nem existiriam. Vamos falar bem a verdade. Bom, para aquela época fazia muito sentido. E Thomas Malthus vai ter essa visão amparada pela igreja da época, pela igreja anglicana na Inglaterra. E essa visão vai se espalhar pelo mundo. Ela vai ser bastante útil para as políticas que vão vir aí nas próximas décadas de eugenia, de extermínio de alguns povos nativos. Então percebam que nada é por acaso, e isso vai ser utilizado para fins políticos bastante condenáveis na nossa visão de mundo hoje, tá certo? Essa teoria, ela fez tanto sucesso, ela ficou tão em alta ali no século XVIII, século XIX, que no século XX ela não vai morrer, ela vai perder um pouco de espaço, mas ela vai ser reformulada através da teoria neomalthusiana. Então, novos pesquisadores vão surgir, vão retomar essa teoria do Thomas Malthus para aplicar isso ao novo contexto do século XX, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, nesse novo contexto, a gente vai ter a retomada das ideias de Thomas Malthus para tentar explicar o que está acontecendo nesse momento de pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente nos países do chamado Terceiro Mundo, entre aspas, nos países periféricos. E aí a gente está falando do continente africano, a gente está falando do continente asiático, nós estamos falando da América Latina. Essa é a chamada periferia do mundo, tá certo? Nessa periferia, nesse chamado Terceiro Mundo, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma explosão demográfica. Muita gente vai começar a nascer, a gente vai ter um processo onde as pessoas saem do campo e vão cada vez mais para as cidades. Isso vai fazer com que haja uma explosão demográfica, tá certo? E os países centrais, os países ricos, vão tentar explicar a miséria do mundo. Vão tentar falar por que o mundo é injusto, por que o mundo é problemático desse jeito, por que a gente tem as guerras. E a conclusão maravilhosa, sensacional que eles chegam, é de que o problema no mundo é a grande população. E o problema principal é a grande população dos países periféricos, dos países pobres. Então, para a gente resolver todas as questões no mundo, para a gente resolver as guerras, as disputas, a gente teria que fazer com que os países do Terceiro Mundo adotassem uma política de controle de natalidade. E uma política dura de controle de natalidade, tá certo? Então, percebam como que a coisa já começa errada a partir do momento
em que os países ricos apontam que o problema está nos países pobres. É basicamente a mesma lógica da teoria malthusiana, só que aplicada para um contexto geopolítico mais amplo, tá certo? Então, olha, o pessoal pobre aí do Brasil, do México, do continente africano, do continente asiático, esse é o grande problema do mundo. A gente vai ter que lidar com esse povo, tudo bem? E são eles que definem o que é o problema e o que é a solução. Bom, a solução então é uma política rígida de controle de natalidade que vai se expressar muitas vezes na esterilização forçada de mulheres de países periféricos. Isso aconteceu aqui no Brasil, isso aconteceu na Índia, isso aconteceu em diversas partes do mundo. Nós tivemos políticas de controle de natalidade que caçavam as mulheres, muitas vezes mulheres negras ou mulheres indígenas, nativas do seu país, e essas mulheres eram alvo de uma política de esterilização, tá certo? Ou seja, uma violação do seu corpo, uma violação do seu direito, que aconteceu em larga escala em diversos países, não só no chamado Terceiro Mundo. Mas para vocês terem uma ideia, isso aconteceu também nos Estados Unidos. Se eu não me engano, nos anos 50, houve ali em um estado, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas houve uma política de esterilização em massa de mulheres negras. Então percebam como que isso acompanha aí pelo menos a primeira metade do século XX. E é uma visão que reflete muito do eugenismo lá do século XIX. Então percebam, a Segunda Guerra Mundial terminou, o nazismo foi derrotado, mas as ideias de mundo, as visões racistas e eugenistas, elas vão permanecer ainda por muito tempo através da teoria neo-malthusiana, tá certo? Bom, vamos pensar um pouco agora em como que isso se reflete nos dias de hoje. Eu garanto para vocês que isso ainda está muito em alta, tá certo? Muitos de nós reproduzimos inclusive ideias neo-malthusianas ou malthusianas e nem se dá conta. Um exemplo, quando você está reunido com a sua família no almoço de domingo e tem aquele parente conservador, reacionário, que começa a falar sobre Bolsa Família. O cara começa a falar que o Bolsa Família é esmola, que serve para pobre ter filho, quanto mais filho o pobre tem, mais alto vai ser o Bolsa Família dele. Isso é uma visão de mundo neo-malthusiana. Porque parte de um pressuposto, primeiro, que pobre não tem que ter filho. Então, ele tem que se prevenir, tem que usar camisinha, sendo que nem todas as pessoas no nosso país têm acesso à informação. Então a gente já parte desse primeiro pressuposto. O segundo é de que o Bolsa Família acaba, como que eu posso dizer? Acaba incentivando as pessoas a terem mais filhos, o que é uma mentira. O Bolsa Família, ele não cresce da forma como as pessoas falam. É um funcionamento totalmente diferente. É um programa que funcionou no Brasil e que, na minha opinião pessoal, poderia até ser maior, poderia ser para mais famílias, poderia ser muito mais abrangente, mas ele é muito reduzido, ele não significa praticamente nada do nosso PIB total. Então percebam que é um tipo de argumento bastante falacioso, baseado em ideias neo-malthusianas, que geralmente parte de uma visão de mundo mais conservadora, mais reacionária, especialmente de pessoas geralmente mais velhas. Agora, isso não significa que nós, pessoas jovens, também não possamos reproduzir esse tipo de discurso neo-malthusiano. Eu vou dar um exemplo que está bastante ligado a algumas discussões que a gente tem nas aulas, especialmente nas aulas de redação, sobre a questão do aborto. O aborto é uma questão sobre a qual a minha opinião pessoal é favorável. Eu sou favorável à legalização do aborto seguro, gratuito, universal para todas as mulheres. Mas essa discussão ela pode facilmente cair para uma questão neo-malthusiana a partir do momento que você passa a utilizar o argumento de que, nossa, as mulheres devem ter o direito ao aborto porque elas muitas vezes não têm condições de criar o filho e por isso seria melhor para ela que ela abortasse esse filho e não tivesse, porque ela é pobre e não tem condições para isso.
Eu sei que a intenção por trás disso não é ruim, mas percebam que é um discurso que vem das teorias malthusiano e neo-malthusiano. Porque a gente parte do pressuposto de que o aborto não é uma coisa traumática para quem passa por ele, não é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim. E aí a gente acaba normalizando algumas coisas, normatizando algumas coisas, como por exemplo, bom, se a mulher é pobre, ela deve fazer o aborto para que ela não tenha que sofrer com essa criança. Quando na verdade a gente poderia estar discutindo condições para que qualquer mulher no mundo possa ter ou não o seu filho. Eu acho que a questão do aborto, ela seria muito mais bem trabalhada se a gente partisse da ideia de que a realização do aborto deve ser um direito individual da mulher. E é uma questão da própria liberdade dela. E não partir para esse lado mais sobre as condições materiais dela, porque isso geralmente acaba descambando para uma visão neo-malthusiana. Tá certo? Eu acho interessante que vocês reflitam sobre isso, para que vocês pensem em diversos momentos que vocês pensaram dessa forma, porque, garanto para vocês, é uma coisa comum, todo mundo já fez, eu já usei esse tipo de argumento, mas a gente tem que ir pensando em outras alternativas também. Tudo bem? Certo? Agora, a gente passa para a nossa terceira teoria demográfica, que é a chamada teoria reformista ou marxista. Tá certo? Essa teoria ela vai ser o extremo oposto das teorias malthusiana e neo-malthusiana. E na teoria reformista, a gente vai ter uma ideia de que, olha, na verdade, não é a grande população que causa os grandes problemas do mundo. A gente vai ter outros fatores que vão levar a isso, que vão levar às guerras, às disputas, aos conflitos. E segundo os marxistas, esse problema vai ser a desigualdade socioeconômica, ou seja, a distribuição. Então não é que falta comida, não é que falta alimentos. É que, na verdade, esses alimentos e essa distribuição, ela não é bem realizada, tá certo? E eles têm um ponto muito positivo a favor deles, que é o seguinte, na primeira metade do século XX, a gente vai ter a chamada Revolução Verde no mundo. E a Revolução Verde vai favorecer, e muito, a produção de alimentos. A gente vai ter mais tecnologia no campo, a gente vai ter mais uso de insumos agrícolas, a gente vai ter a expansão do uso de fertilizantes e tudo mais que possa aumentar a produtividade no campo. Ou seja, essa história de progressão aritmética e progressão geométrica fica lá para trás. Porque a partir da primeira metade do século XX, a produção de alimentos no mundo passa a ser mais do que suficiente para toda a população. Hoje no mundo a nossa produção de alimentos é mais do que suficiente para mais de 10 bilhões de habitantes, sendo que nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, a gente tem uma produtividade hoje mais do que suficiente para garantir boas condições de vida e sobrevivência para toda a população. Tá certo? Mas isso não é feito, porque isso envolve questões políticas, isso envolve uma distribuição de renda e de recursos materiais que hoje não é realizada. Tá certo? Essa então é a ideia da teoria reformista marxista, que tem um bom ponto a seu favor. Por fim, a gente vai falar sobre a teoria da transição demográfica, que não vai negar a teoria reformista, mas que vai colocar em xeque a teoria malthusiana e a teoria neo-malthusiana. Então percebam, é uma teoria que não vai excluir a outra, elas vão se complementar em certa medida. A teoria da transição demográfica, ela vai dizer o seguinte, olha, todos os países, todos os povos tendem a uma situação de equilíbrio populacional. Conforme o tempo avança, conforme a medicina avança, conforme são criadas novas tecnologias, conforme a ciência vai avançando. Então, a teoria da transição demográfica vai ter um gráfico muito famoso que vai buscar mostrar esse processo ao longo do tempo, tá certo? Eu desenhei na lousa para vocês um gráfico que mostra a taxa de natalidade em azul e a taxa de mortalidade em vermelho ao longo do tempo em um país X, tá certo? No primeiro momento, no que a gente chama de primeira etapa da transição demográfica, a gente vai ter uma situação de alta taxa de natalidade,
e alta taxa de mortalidade também. Ou seja, nasce muita gente, mas também morre muita gente. Então a gente não vai ter o que nós chamamos de crescimento vegetativo alto, que seria a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Só que conforme a sociedade passa por mudanças, conforme esse país vai se tornando cada vez mais urbano e menos rural, a gente vai ter uma consequente queda da taxa de natalidade, enquanto a taxa de natalidade continua bastante elevada. É nesse período que a gente vai ter o chamado boom demográfico. Percebam, está nascendo muita gente, mas está morrendo menos gente. E é nesse momento que a população de todos os países que passam por essa segunda etapa acabam explodindo. O continente europeu passou por isso lá no século XVIII e no século XIX. O Brasil vai começar a passar por isso no século XX, assim como grande parte do terceiro mundo. Então, percebam, a gente está falando de etapas e nessa etapa a gente vai ter um alto crescimento vegetativo, com um boom demográfico. Conforme as condições melhoram cada vez mais, a gente vai ter uma queda mais acentuada da taxa de mortalidade e uma queda também da taxa de natalidade. E nesse momento a gente vai ter um período em que o crescimento vegetativo passa a ser mais reduzido, passa a ser mais devagar, ele passa a acontecer de forma mais lenta, tá certo? Nessa terceira etapa. E por fim, a gente tem a quarta e última etapa, onde as condições de desenvolvimento socioeconômico são tão boas que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade estão lá embaixo, tudo bem? Vamos agora dar exemplos, então, de países que a gente poderia colocar em cada uma dessas etapas. Na primeira etapa, nós poderíamos colocar, por exemplo, como um país onde a taxa de natalidade e mortalidade são altas, Moçambique, que é um país africano, bastante pobre, com bastante desigualdade, onde essas duas taxas são bastante elevadas. E é um país predominantemente rural, importante a gente perceber isso. Na segunda etapa, a gente poderia colocar aí outros países, especialmente no Sudeste Asiático. A gente poderia colocar, deixa eu pensar, Bangladesh. É um país que estaria aqui nessa posição, onde a taxa de mortalidade começa a cair e a taxa de natalidade continua lá no alto. Ou seja, aqui a gente vai ter um processo de boom demográfico. Na terceira etapa, a gente teria o que o pessoal costuma chamar de países em desenvolvimento, ainda que eu não goste muito dessa nomenclatura. E aqui entraria, por exemplo, o nosso Brasil, o nosso país, onde a taxa de mortalidade cai, mas a um ritmo muito mais lento, e a taxa de natalidade cai também a um ritmo bastante elevado. Então vamos perceber aqui, de acordo com a nossa história. A sua avó provavelmente teve 5 irmãos, teve 4 filhos, e hoje as pessoas têm muito menos filhos. Geralmente 2 por casal, até menos que isso, filho único. Então percebam como que isso mudou ao longo da história do Brasil, que é a chamada taxa de fecundidade que a gente viu na nossa última aula, tá certo? Por fim, a gente poderia colocar aqui Japão, Portugal, França, Alemanha, que são países que atingiram um nível bastante elevado de desenvolvimento socioeconômico, que conseguiram reduzir a taxa de natalidade através de políticas públicas que incentivam isso, e reduziram também a taxa de mortalidade, tá certo? Então são países onde nasce pouca gente, morre pouca gente também, e muitas vezes o que pode acontecer é dessa linha azul ficar abaixo da linha vermelha, e aí a gente tem um grande problema, um problema muito sério, porque a gente vai ter um crescimento vegetativo negativo, e é nesse momento que a população desses países começa a reduzir. Então é por isso que muitos países, por exemplo a França alguns anos atrás, começaram a criar políticas públicas de incentivo ao aumento da taxa de natalidade. Então, se eu não me engano, em 2005, a partir de 2005,
as mulheres francesas recebiam ali um auxílio financeiro para terem um filho. Se tivesse mais de um, era um auxílio maior e melhor. Então, perceba que os governos começaram a se planejar em relação a isso. Inclusive, muitos apontam que a migração para o continente europeu seria uma solução para isso. Mas enquanto o continente europeu tiver essa forte mentalidade conservadora, que busca barrar os imigrantes, isso vai continuar sendo um grande problema, porque é uma população bastante envelhecida. No caso da segunda e terceira etapa, a gente vai ter uma população bastante jovem, uma população adulta, e isso é bom porque essas pessoas trabalham. Mas conforme a gente vai passando, a gente não vai tendo mais pessoas em idade de trabalhar, tá certo? A gente vai tendo uma população cada vez mais idosa. Gente, eu tentei fazer isso o mais rápido possível, provavelmente eu passei do tempo, mas esse é um panorama geral das teorias demográficas. Eu vou deixar na descrição para vocês o resumo que eu faço de todas as aulas, para que vocês tenham acesso a isso e acompanhem junto com o vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. É isso, bons estudos!